Oi meus queridos adoradores de vídeo aqui do canal, tudo bem? Hoje eu vim decidido a falar sobre Cavaleiro da Lua, mas eu ainda não sei muito bem como que esse vídeo vai se formar e como tudo vai acontecer. Porque o que mais me chamou a atenção dessa série não é essa marca série da Marvel que ela traz junto, mas outros elementos que eu achei muito mais interessantes. Cavaleiro da Lua é a nova série do Disney Plus e eu já tive acesso aos 6 primeiros episódios da primeira temporada, que deve ser a única, afinal de contas ela foi anunciada como uma minissérie, mas tudo pode mudar, não é mesmo? O Loki tá aí pra provar isso. Os capítulos saem toda quarta-feira no Disney Plus e pode ficar tranquilo que eu não vou dar nenhum spoiler. Eu não vou fazer uma crítica e nem mesmo uma análise do seriado ou do episódio. Eu quero fazer um contexto maior, porque o que mais me chamou a atenção em Cavaleiro da Lua é que ela trata sobre a condição psicológica do personagem. E é claro, antes da gente continuar, eu vou fazer aquele pedido de todos os vídeos. Deixa seu like, assina o canal e ativa o sininho. Assim você fica sabendo de todas as novidades aqui do canal. Aproveita e responde nos comentários. Você tá gostando de Cavaleiro da Lua? Meu nome é Luiz Prisco e vamos para mais um vídeo. Em linhas gerais, o Cavaleiro da Lua é um personagem que é o avatar aqui na Terra do deus egípcio Khonshu. E segundo a mitologia egípcia, esse deus ele tem o seu papel associado à Lua. E ele está muito ligado à criação e também à passagem do tempo para os humanos. Então ele tradicionalmente é representado por uma múmia. E isso tanto na série quanto na revista em quadrinho que deu origem a esse personagem, o Cavaleiro da Lua, fica muito claro, Khonshu sempre aparece como uma grande múmia. Khonshu é o deus que guia o Cavaleiro da Lua. E esse personagem ele foi criado em 1975 por Doug Moench e Don Perley. A primeira aparição do personagem foi em uma revistinha chamada Werewolf by Night, número 32, que trazia vários seres místicos da Marvel, principalmente o lobisomem. E a primeira história solo do Cavaleiro da Lua ela foi publicada em 1980. Uma das grandes características do Cavaleiro da Lua é que ele sofre com um transtorno dissociativo de personalidade, que é uma condição marcada por um estado no qual a pessoa tem duas ou mais personalidades. E uma das principais características é que ela não se lembra de eventos diários, informações pessoais e outros eventos quaisquer da outra personalidade ou das outras personalidades. Ele só sabe o que aquela personalidade dominante está fazendo enquanto ela é a dominante. Atenção! Essa definição foi retirada do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O transtorno dissociativo de personalidade já apareceu em outras produções da cultura pop. Talvez a mais conhecida, até por ser bem recente, é o filme Fragmentado, do diretor M. Night Shyamalan. No longa, que faz parte de uma trilogia completada por Corpo Fechado e Vidro, o Professor Xavier, ou melhor, o James McAvoy, vive uma pessoa atormentada por mais de 20 personalidades. E na série da Disney Plus, o herói Cavaleiro da Lua é ao mesmo tempo duas pessoas. O lance é o seguinte, logo de cara a gente conhece Steven Grant, um homem pacato que trabalha em uma loja de lembrancinhas de um museu de Londres. Sofrendo de terrores noturnos, ele tem o hábito de se amarrar na cama para justamente não acordar num lugar totalmente diferente sem saber o que está acontecendo ali. No entanto, o que a gente precisa saber é que esses terrores noturnos são, na verdade, a sua outra personalidade, o mercenário Mark Spector. Aqui vale um detalhe muito interessante. Vocês perceberam que eu falei que ele é o Steven Grant, depois o Mark Spector? Mas isso é como é apresentado pra gente que tá vendo o primeiro episódio da série. Primeiro a gente conhece o Steven Grant, e em seguida a gente vai conhecer o Mark Spector. Mas é interessante dizer que isso não significa que seja essa ordem natural das coisas. A gente não sabe qual veio primeiro, quem foi a primeira personalidade. Isso não está dito ainda, pelo menos nos primeiros episódios da série. Só o que eu estou apresentando aqui é a ordem cronológica dos fatos. Seguindo as informações que são oferecidas pela série do Disney Plus, o homem que originalmente aceitou se tornar o avatar do deus Khonshu na Terra e virar o Cavaleiro da Lua é Mark Spector. Só que Steven Grant é pacato e Mark Spector é um guerreiro sanguinário. E bem, os dois recebem o deus egípcio e se tornam o Cavaleiro da Lua. E acho que é aqui que as coisas ficam mais interessantes. Isso porque o Steven Grant é um homem solitário que se dedica a estudar o Egito Antigo e tem verdadeiro pavor de conflitos. Também conhecido como um grande medroso. Tipo eu. Já o Mark Spector, bem, ele é uma verdadeira máquina de matar. Um mercenário cruel e sanguinolento. Mas como assim os dois são a mesma pessoa? Isso me levou imediatamente para uma outra série que eu tô assistindo. E sim, novamente eu vou falar sobre Ruptura, série do Apple TV Plus, que eu já falei um pouco em outro vídeo que está aqui, ó. Entra lá pra você ver. E se você ainda não foi ver Ruptura, sério, corre lá e vai, porque a série é muito boa. Tá no Apple TV Plus, ele custa R$ 9,00 por mês e tem os dias gratuitos. Isso aqui não é uma publi, mas poderia ser, né, dona Apple? O grande lance de Ruptura é que os personagens principais vivem duas vidas em uma só. Por meio de um chip implementado no cérebro, eles separam completamente a vida pessoal da vida profissional. Ao chegar ao trabalho, eles esquecem tudo que vivem fora dali. Então, dá pra dizer que eles são novas pessoas dentro do trabalho, certo? Afinal, o que nos define como pessoa?
Eu acho que é a nossa consciência, a nossa memória sobre o que já vivemos, gostos, amores e aquelas vergonhas que costumam brotar à noite quando a gente vai dormir. E desde que eu comecei a ver Ruptura, essa questão pra mim é a mais forte. Se eu não tenho nenhuma memória, nenhuma lembrança, nenhuma referência da minha vida fora do trabalho, aquela vida do trabalho é em si uma nova vida, porque ela é a única vida que eu conheço, a única existência que eu tenho é aquela ali. Eu tô viajando? Talvez, mas eu acho que faz sentido isso que eu tô falando aqui. A Netflix há algum tempo fez 2 temporadas da série Altered Carbon, ou Carbono Alterado, eu não lembro se foi traduzido para português. E eu adorava, mas aparentemente só eu mesmo porque cancelaram a série. Acontece que ela é uma produção baseada nos livros do Richard Morgan, que se passam no século 25, e lá, os seres humanos podem fazer upload das suas consciências e colocá-las em qualquer corpo, garantindo uma certa eternidade na existência. E foi por isso que eu lembrei dessa série, porque ela mostra que, no fundo, é a consciência, nossas memórias, nossa compreensão de tudo que define quem a gente é, não o corpo em si, né? Pelo menos essa é a proposta da série. E os personagens de Ruptura, eles sabem que eles têm uma vida fora do trabalho, mas eles também não sabem absolutamente nada do que acontece. Eles chamam de internos e externos. Se fora das indústrias Lumon, que é onde eles trabalham, eles se cruzarem, por exemplo, eles nem mesmo são capazes de se reconhecer. Portanto, aquele indivíduo consciente que está trabalhando ali é uma vida, é uma pessoa, e é a única vida que ele existe. O que sai com os momentos pessoais é uma outra vida, e eles não são a mesma pessoa mesmo estando no mesmo corpo. E a pergunta imediata que vem é: as pessoas do trabalho são só distrações para as pessoas que vivem fora do trabalho? Isso é interessante porque em determinado momento um funcionário vai se aposentar, e a situação é quase fúnebre. Afinal, ele vai morrer para todos que ficam ali no trabalho, aquelas pessoas nunca mais vão ver ele, porque ele só existe naquele universo, naquele ambiente profissional. Fora de lá, para aquelas pessoas que convivem com ele várias horas por dia, ele simplesmente não é ninguém, e ele nunca mais vai existir, ele vai literalmente morrer. De forma meio reducionista, dá pra falar que o chip ele cria 2 personalidades para os funcionários da indústria Lumon, e cada uma delas é um ser diferente. Como diz o Manual de Doenças Mentais, uma das marcas do transtorno dissociativo de identidade é justamente você não lembrar de nada que se passa com a outra personalidade. E isso, imediatamente, me traz de volta para Cavaleiro da Lua. Afinal, quem é o personagem principal? É o Mark Spector ou o Steven Grant? Que vida deve ser mantida e qual apagada? O Mark, por exemplo, é casado, já o Steven, não. E veja que são perguntas bastante complexas, para as quais eu realmente não tenho a menor ideia de qual seja a resposta. Porém, de fato, me agrada muito que uma série do MCU, que tradicionalmente foge de dar peso para as discussões apresentadas nos mundos dos heróis, sempre é tudo muito superficial, levanta esse tipo de debate e, bom, isso já merece elogio. Eu não sei como isso vai progredir ao longo da temporada, mas de cara já mostra que, enfim, dá pra gente ter coisas mais complexas, mas enfim, eu não vou entrar nas respostas porque eu tenho certeza que psicanalistas e psiquiatras devem com certeza saber isso melhor do que eu. O nosso lance aqui é audiovisual. E eu acho que propor esse debate no audiovisual é algo muito interessante, por isso Cavaleiro da Lua me cativou tanto. Porque afinal de contas ele tá propondo uma discussão muito interessante assim, sobre quem é quem, que vida pode ser mantida, são 2 vidas, é uma vida só. É um personagem muito mais complexo, com uma condição psicológica muito mais complexa do que aquelas que a gente está acostumado a ver no mundo do MCU. Cavaleiro da Lua já tem o mérito de tentar tornar as narrativas do MCU um grau mais complexas, né? Explorando novas questões, trazendo um mergulho na personalidade ou nas personalidades desse complexo protagonista. E sim, eu falei complexo várias vezes e é de propósito. Eu acho que é por isso que, em certa medida, essa série ela incomoda bastante. Ela é incômoda, mas ela é incômoda de um jeito bom, sabe? Porque ela tá te provocando a refletir um pouco sobre esse universo que você tá vendo. O lance agora é saber se isso vai se manter ao longo dos próximos episódios. Eu realmente não sei. Como eu disse, eu vi 4 dos 6 que vão configurar toda a temporada. E nos 2 episódios finais pode acontecer muita coisa legal. Então é bom a gente esperar. E quem sabe a gente não volta aqui pra comentar ou então pra lamentar. Isso aí, né, gente? Só o tempo ou a minha outra personalidade que vai poder falar.